Rio de Janeiro, 5 de abril de 2018. Boa noite. Em nome de O Fio da Meada, passagens idênticas em épocas distantes com personagens diferentes, estamos aqui para ler a carta de número 8 ao meu amigo Zé Rabi. Cabe ressaltar aqui que li todos os livros que foram editados sobre a vida de Bezerra de Menezes, inclusive assisti ao filme sobre a sua vida. E desses livros até agora, o que mais gostei foi o livro editado pela Capim. E no evoluir desses 50 anos de sua presença, pude observar, não raramente, alguns fatos similares aos seus que aconteceu na minha vida profissional. Um dos relatos que muito fala e muito bem faz em falar e reproduzir é quando ele, ainda estudante de medicina, lecionava aulas de matemática para ganhar mais sustento humano. E conta o escritor que bateu à porta dele um senhor se identificando como responsável do pagamento pelos seus préstimos professorais de um aluno que eu procuraria no dia seguinte. Deixou a importância e se retirou. Só que, no outro dia, o aluno não compareceu e nunca veio. E o valor que ele foi entregue o supriu de suas necessidades temporais. Excluir qualquer acréscimo a mais no relato, sabe-se e muito bem o quanto Deus prevê e provê de formas infinitas em nossas vidas humanas. Por uma simples similitude, cabe aqui um relato do que aconteceu. Quando o paciente não podia pagar as suas despesas hospitalares, sempre que possível fosse, parcelavam para a adaptação dos seus familiares. Um paciente faleceu e as despesas hospitalares foram relativamente caras para a viúva. Chamei em meu consultório e perguntei qual era a sua real situação financeira. E aí combinamos uma forma possível de pagar a sua dívida. A primeira parcela se fez. E após alguns meses, percebi que ela não voltara para o próximo acerto. Após 18 meses, a clínica passava por um estrangulamento financeiro. E no dia seguinte, havia um compromisso de uma prestação junto à vara do trabalho no valor de R$600. Isso por volta do ano de 2008, 2009. Na reserva financeira empresarial, não havia sequer R$50. E o não pagamento na data e hora certa acarretaria mais despesas e multa. Chamei a minha esposa, lhe expus um grave relato e a convidei para ler um texto bíblico. E fizemos uma oração com todo fervor a Deus e fomos dormir. Porém, antes me disseram, amanhã teremos este valor e pagaremos mais essa parcela. E ela, pensando alto, me disse, é muito difícil isto vir a acontecer. Fomos dormir. No outro dia, antes de começar a atender, como médico, fiz uma pequena faxina e, quando terminava, apareceu uma senhora de baixa estatura, cabelos grisalhos, me cumprimentou e pediu para falar comigo. Pedi que aguardasse um pouco, pois ia tomar um banho e um café matinal. Pronto para atendê-la, um pouco, pois iria tomar um banho e café matinal. Pronto para atendê-la, a chamei para dentro do consultório e lhe indaguei. O que a senhora deseja? E ela, bom dia, doutor.
acho que o senhor não está se lembrando de mim. Busquei lá no quintal da memória, olhei para ela, sabia que a conhecia, mas não me lembrava. Então disse, realmente, eu não consigo me lembrar bem da senhora. E ela, então, começou a falar. Meu esposo esteve internado em sua clínica há 1 ano e 6 meses atrás, por uns 8 dias e veio a falecer. O senhor me apresentou a conta, o valor era alto. Eu não tinha como pagar a sua clínica. O senhor me parcelou, eu dei uma entrada e ficamos combinados que eu pagaria a clínica aos poucos. E só agora vim para lhe dar mais um pouquinho da minha dívida com a clínica. Peguei o recibo em suas mãos e me orientei por este. Fui ao livro de internações, pela data e nome do paciente, e achei o número da pasta onde constava aquela internação. Um arquivo artesanal, simples, mas que funciona. Em menos de 15 minutos, estava com a pasta no consultório, à frente dela, e verifiquei à primeira página o valor total do recibo, o quanto ela me deu de entrada e o quanto restava. O valor aproximado de R$ 1.720. E a notifiquei. Ela me disse, eu sei bem disso, doutor. Eu sei desse valor, a minha dívida com a sua clínica, que fez tudo o que podia para o meu marido. Essas palavras simples, saindo da língua boca, cordas vocais de uma de 70 anos, cabeça bizarra, realmente me tocaram. É simples demais, porém, muito marcante. Foi quando ela abriu a sua bolsa, tirou um pacote de papel de jornal, um pequeno embrulho, e quando eu abri, era uma porção de notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, em montinhos, e ela me pediu que as contasse. Calmamente fiz, e quando terminei de contar, o valor total era de R$ 600. Ela me pediu desculpas pelo atraso, dizendo que eu morava sozinha e que a cada dia tirava um dinheiro e colocava naquele montante, e na noite anterior se lembrou muito de mim e resolveu me procurar naquele dia, para me pagar. Meu estado de espíritos era de alegria, perplexidade, da perfeita resposta de Deus à minha prece da noite anterior. O encaixe do valor que realmente eu precisava. A dúvida da Mamavo são as iniciais da minha primeira esposa. Após a prece, me disseram, há que ter muita fé para isso realmente acontecer. A certeza que tinha da resposta dele, dela viúva ter saído de longe, um bairro distante do de Caxias, tomando no mínimo 3 ônibus, a precisão do horário, porque tinha que apresentar aquele valor à junta trabalhista até às 14 horas daquele dia. Tudo isso, somente isso, passou em minha mente como um furacão, deixando uma marca inesquecível da perfeição de Deus em nossas vidas. Muito emocionado, e vendo que aquela senhora faria um sacrifício enorme para juntar outro valor, para ressarcir junto à clínica, fui tomado por um sentimento humano de solidariedade e disse-lhe, a sua conta está quitada. Senhora Maria de Lourdes, não precisa me pagar mais nada. Restavam ainda R$ 1.120. Ela, assustada e emocionada, falou-me, doutor, ainda resta um bom dinheiro. E eu a retifiquei. A senhora não deve mais nada para ele. Ela tomou um café conosco e depois nos despedimos. Curiosamente, a pessoa que diante de mim se mostrou amável, que logo me questionou. Por que essa senhora queria com você e por que levou tanto tempo com ela no seu consultório?
Que assunto demorado era este? Olhei bem para ela, reolhei-a, entreolhei-a, vi em seu semblante, nos seus olhos, uma coisa que ela nem sabia se explicar. E calmamente eu perguntei: você se lembra da nossa prece ontem à noite? Sim, e daí? O que nós pedimos naquela prece? Uma coisa impossível de acontecer. Pois é, né? E o trem aconteceu. Trem expressão mineira. E ela me disse: ainda não entendi bem. Eu sei, é muito difícil entender as coisas difíceis do homem. E que Deus as faz bem fáceis. Neste pacotinho aí, em notas de 2, de 5, de 10 e 20 reais, tem um valor total de 600 reais que essa senhora trouxe lá de sua casa, de Caxias, nesta hora, nesse dia, para me pagar parte de uma dívida antiga com a clínica. E é o valor exato que eu precisava para ficar uma dívida menor hoje. E eu falava isso com lágrimas descendo em minha face, emocionado, agradecido. Era menos uma pedra em meu caminho. Aliás, uma baita de uma rocha. E ela amava, não expressou uma palavra. Em silêncio ouviu e em silêncio ficou. Indiferente, perplexo, não sei. Era o espírito, estado da alma dela. Porém, você tem o direito exato de ler e pensar assim: é uma coincidência? Isso pode acontecer com qualquer um. Eu não vejo nada demais nisso. E não é para ver mesmo. Nem de mais e nem de menos. O simples é assim, é demais. O simples é assim, é demais. Para não pensar que seja mais uma lorota, achando que acontece mais comigo e não com os outros, que é o grande risco daquele que se diz e se gosta que é médico, e chega ao estágio tal, como tal, e os seus seguidores o aplaudem calorosamente, e ele, o médico, gosta, se sente bem, e a cena, o cenário se repete, dramaturgicamente, teatralmente, em nome da fé. Aliás, na Palestina, isso aconteceu inúmeras vezes, como Messias em suas homilias. O ser humano ainda precisa do seu ídolo. Mas Jesus não se fazia se postar como tal. Ele era de uma simplicidade ímpar. O povo é que o aclamava. O ser humano ainda precisa do seu ídolo. Vamos a um outro pequeno relato com a participação da voz. Frequentei uma casa espírita, FAO, em Brasília, por 5 anos, sempre às quartas-feiras à noite. Chegou uma época que precisei me afastar, passados uns 5 meses sem ir lá. A casa espírita passava por um momento de readaptação, por causa de uma outra diretoria. Alguns membros se afastam, outros ficam para sua herdeira, e poucos frequentadores permanecem ali até uma nova aceitação de uma aceitação velha. Entretanto, isso é muito normal em todos os segmentos da sociedade. E diferente não é em uma casa espírita que é atrás de uma doutrina de terceira revelação. São os homens que a dirigem, os homens passam, caem, se machucam e a doutrina fica. Se for de Deus, permanece. Se for do homem, esmaece. O tempo dirá no seu tempo. Mesmo distante, sempre mantinha contato telefônico para saber da saúde da casa. E não raramente era informado por percalços, por diferença nos pontos de vista dos seus membros
diretoriais. A diretoria anterior, um cargo quase vitalício, esteve à frente um senhor dedicado, que respirou os primeiros tijolos da casa, compartilhava tudo com todos, com a família, parentes, amigos, irmãos de crença, e sempre reservou uma quantia segura para as intempéries financeiras que um dia poderiam vir, ou que pudesse vir. Tinha uma programação fiel às causas da doutrina dos espíritos, palestras saudáveis, envolventes, assistência social, mais de 30 anos de atividades. Outros jovens aparecem com outras ideias, forma-se um motim oculto, interior, dentro da agremiação, e cria-se um bloco político-administrativo da fé que proposta da mudança do estatuto, ou da eleição, ou da diretoria, novos membros. A campanha se instala, vê-se nitidamente nos olhares dos frequentadores, os da ala A e os da ala B, e também os dos sem ala. O deixa ficar como está, para se ver como se fica. E a nova diretoria ganhou, com votações expressivas, exemplo, 21-3, e tomou posse no mesmo dia, e o intelecto da chapa logo apresentou seu programa de trabalho totalmente diferente daquele que anunciaram em sua campanha político-religiosa da fé. Essa mentira é um vírus da verdade na politicagem. Na casa espírita, isso, velho, acontece também. Pois bem, precisei me ausentar por uns 5 meses. Uma bela tarde, por volta das 17 horas, a voz me disse: volte e visite a casa espírita, fala. Não duvidei. Leva para eles o pagamento das suas mensalidades, 5 meses a R$30 cada mês, valor de R$150. Me arrumei e por volta das 19h30 saí e tomei o ônibus Caxias Penha, e por volta das 19h55 estava à porta da entrada do centro, com as iniciais FAO, Rua Quixadá, Braz de Pina, Rio de Janeiro. Quando eu me deparo, 3 dos 4 da diretoria vencedora, uns 6 meses atrás, em um diálogo ríspido, 2 senhoras e um senhor conversando sobre a dívida da SEDAI daquele mês, um valor alto, mais ou menos R$ 162, e a casa não tinha dinheiro para pagar. O senhor contestava veementemente em não mexer na reserva financeira da casa, deixada pelo outro em torno de R$42 mil. As 2 senhoras eram a favor, sim, de sacar o valor correspondente da conta da SEDAI para quitá-la. Eu levei um choque. Primeiro, uma discussão, faltando 5 minutos para se começar uma reunião doutrinária, em torno do Evangelho de Jesus no tempo do cristianismo retivivo. Segundo, ao chegar, senti logo o impacto de uma onda cinzenta, escura, parótica, que rondava tudo e todos. Percebi o foco da discordância. Solicitei-lhes uma explicação e revi a história do centro. O outro, um senhor mais idoso, caprichoso, zeloso, e que mantinha as finanças da casa em dia, que fora descartado como um homem obsoleto, desatualizado, ríspido, sem moral do evangelho em doçura, contudo, tinha e teve ética do equilíbrio da casa por uns 30 anos apenas. Participado de tudo, chamei a presidenta para um particular e lhe expressei razão da minha presença ali e pedi que visse meu carnê de pagamento. Constavam 5 meses sem pagamento. Fizemos o cálculo e lhe repassei o valor de R$150. Ela me olhou
me fitou, pensamento oculto, falou em si mesma: eu não acredito que vejo. Estava ali o valor necessário para quitar mais uma cota mensal d'água daquela instituição de fé. Completando mais R$ 12, assunto encerrado. Conta quitada. Após esse breve momento de uns 10 minutos, me despedi e retornei para a clínica, olhando para casa e para os seus seguidores. Após os 2 anos, encontrei um senhor com quem discutia com as 2 senhoras em uma outra casa espírita. Nos saudamos e lhe perguntei: como vai a FAO? Disse ele: não sei e nem quero saber. Tem 2 anos que saí de lá e não mais voltei. E galei, e bastou. Qualquer dia desses, vou dar um pulo lá. Eu gosto também dessa casa espírita. Aliás, eu gosto de todas. Eu uso um breve refrão. Eu gosto muito do espiritismo. Porém, os kardecistas não me gostam. Entretanto, eu lido muito bem com isso. Arrematando, mas este ato fato com a FAO pode ser coincidência. Mas a coincidência, para ser uma coincidência, há que ser muita coincidência. Fique com Deus. Eu preciso muito de vocês. Muita paz. Até a próxima carta, se Deus nos permitir.